Agora eu passo a palavra ao Laelson, que Jesus o abençoe e que ele possa trazer, né, bastante informações a nós sobre o assunto. Boa tarde a todos e que a paz do Senhor Jesus possa envolver os nossos corações nessa tarde de estudo em torno da doutrina espírita. Falar sobre esse capítulo 3 do Livro dos Espíritos, que nos traz algumas revelações, algumas orientações a respeito da criação, é uma tarefa extremamente árdua e difícil, porque a própria ciência ela ainda está às escuras em relação a essas questões. Mas nós temos assim bastante referência em relação a essa questão. Mas já nos adiantam os espíritos que todas essas datas ou essas descobertas que o homem está fazendo são extremamente importantes para o conhecimento humano, né? Para descobrirmos, ou pelo menos sabermos a nossa origem, né? Mas que as datas em que são colocadas são por aproximações, não são exatas, mas dizem os espíritos que elas são quiméricas, então estão muito longe ainda da realidade. Mas como os espíritos não nos facilitaram a vida em relação a isso, ou seja, eles não disseram qual foi a data, então a gente vai trabalhar em cima do que nós temos mesmo, né? Que é aquilo que a ciência nos traz hoje como referência da criação do mundo, né? E quiçá até da criação do universo, né? Bom, então na questão 52, que trata da diversidade das raças, aí nós temos uma referência de Emmanuel no livro muito bom, que traz ele não traz também uma precisão, né, de datas, mas ele nos dá uma luz muito boa em relação à questão da formação da humanidade na Terra, que é o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel. É um livro que traz para a gente todo esse processo, se bem que de uma forma bem incipiente, mas traz, né, algumas referências em relação à formação da humanidade na Terra. Então, na questão 52, Kardec pergunta aos espíritos em relação à diversidade das raças. De onde vêm as diferenças físicas e morais que distinguem as variedades de raças humanas na Terra? Bom, e aí os espíritos nos respondem que é do clima, da vida e dos hábitos. O mesmo se dá com 2 filhos de uma mesma mãe, que educados longe e diferentemente um do outro, em nada se assemelharão quanto ao moral. Então a gente vai buscar essa referência lá no livro Missionários da Luz, em que Emmanuel coloca para a gente, numa ordem cronológica, o surgimento da raça humana, em que a ciência humana também, vamos dizer assim, vem trazendo, através das pesquisas, através das escavações, ou seja, através das descobertas, vem trazendo também para a gente um parâmetro que não é o exato, mas é o que nós temos, né, de mais aproximado da realidade, né? Então, o que a humanidade, o que a ciência humana traz para a gente em relação a essa questão, né? Primeiro, para que a gente possa entender a diversidade das raças, a gente tem que entender como é que surgiu tudo isso, né? Quando é que foi a origem do homem? Ou quando se deu a origem do homem, né? Sabemos que foi em época bastante distante, bem distante mesmo, né?
A ciência especula em torno de 2 milhões de anos, mas comprovações mesmo através de fósseis em torno de 135 mil anos, né? E a religião tradicional, né, nos livros sagrados, a Bíblia, nos diz que o homem surgiu aproximadamente 6 mil anos. Então temos aí, né, dados que não batem um com o outro. Emmanuel traz para a gente que na formação da Terra, o período em que o homem surgiu se deu, primeiro o planeta Terra ele tem em torno de 4,6 bilhões de anos. É uma coisa assim inimaginável, né? A gente não sabe nem o que é isso, né? 4,6 bilhões de anos. É muitos anos, né? Mas que o homem surgiu, segundo a ciência, no período quaternário. O período quaternário ele é um período que se deu há mais ou menos 1 milhão de anos atrás, né? Mas, segundo Emmanuel, nós surgimos no apagar das luzes do período terciário, que é o período Pliocênio. O período terciário ele é dividido em 5 fases. E a última fase do período terciário é o período Pliocênio, né? Que se deu aproximadamente, todos esses números são aproximadamente, né, há 5 milhões de anos. Então por aí a gente vê, né, que a nossa origem está assim, né, uma coisa bem distante. Bom, que importância tem isso, né? Basicamente nenhuma. Mas tem uma importância quando nós tivemos, através da mediunidade, a revelação de que o nosso planeta, né, recebeu espíritos, no primeiro momento, para fazer a mutação de corpos ainda de animais para corpos aproximadamente humanos, né? E esses espíritos, eles vieram impregnar nesse corpo físico a mutação genética necessária para que espíritos mais evoluídos pudessem chegar no nosso planeta e se revestir de corpos mais perfeitos, né? Já que esses corpos de animais, né, os símios, os macacos, né, os símios, eles eram extremamente brutos, embrutecidos. O cérebro não tinha a constituição ideal, ou seja, precisava de uma série de mutação para que o espírito humano pudesse habitar nesse corpo. Então, nesse período, então, não sabemos qual o período exato, segundo Emmanuel, que se deu aproximadamente 5 milhões de anos. Aproximadamente. Ora, 5 milhões de anos, né? Se nós pudéssemos colocar esses 5 milhões de anos atrás em 1 hora, né? Encaixar ele dentro de 1 hora, nós vamos ver que o homem, na sua plenitude, ele surgiu ao apagar dos 59 minutos e 59 segundos. Né? Então, nós temos 1 segundo de todo esse período aí de 5 milhões de anos em que o espírito humano domina a inteligência e a razão. Parece pouco, né? Mas, para esses valores tão grandes, é muita coisa, né? Então, segundo Emmanuel, lá no livro A Caminho da Luz, ele traz assim para a gente, ó. Vou me permitir ler um pouquinho só para a gente se prender, ser fiel ao que o Emmanuel traz para a gente. O reino animal experimenta as mais estranhas transições do período terciário, sob a influência do meio, em face dos imperativos da lei de seleção.
Então, vieram aqueles espíritos, né, primeiros, que, segundo os espíritos, no livro dos espíritos, não são espíritos recém-saídos da animalidade, né? Eles vieram para fazer essa mutação nesses corpos ainda extremamente animalizados. Mas o nosso raciocínio ansioso procura os legítimos antepassados das criaturas humanas, nessa imensa vastidão do palco da evolução anímica. Onde estão Adão com a sua queda do paraíso? Debalde, nossos olhos procuram aflitos essas figuras lendárias, com o propósito de localizá-los no espaço e no tempo. Compreendemos, afinal, que Adão e Eva constituem uma lembrança dos espíritos degredados na paisagem obscura da terra. Como Caim e Abel, são dois símbolos para a personalidade das criaturas. Examinada, porém, a questão nos seus prismas reais, vamos encontrar os primeiros antepassados do homem sofrendo os processos de aperfeiçoamento da natureza no período terciário, a que nos reportamos, sob orientação das esferas espirituais. Notavam-se algumas raças de antropóides. No Pliocênio inferior, esses antropóides, antepassados do homem terrestre, e os ascendentes dos símios, que ainda existem no mundo, tiveram a sua evolução em pontos convergentes. Então vejam só, uma mesma espécie de símios tiveram uma evolução em que eles se diferenciaram, não foram iguais. Né? Daí a gente vai começar a entender a diversidade das raças. E daí os parentescos sorológicos entre os organismos do homem moderno e do chimpanzé da atualidade. Reportamos-nos, todavia, aos eminentes naturalistas dos últimos tempos que examinaram meticulosamente os transcendentes assuntos do evolucionismo. Somos compelidos a esclarecer que não houve propriamente uma descida da árvore no início da evolução humana. As forças espirituais que dirigem os fenômenos terrestres, sob orientação do Cristo, estabeleceram na época das grandes maleabilidades dos elementos materiais uma linhagem definitiva para todas as espécies, dentro das quais o princípio espiritual encontraria o processo de seu acrisolamento em marcha para a racionalidade. Os peixes, os répteis, os mamíferos tiveram suas linhagens fixas, desenvolvimento, e o homem não escaparia a essa regra geral. Então, meus queridos irmãos, num determinado momento em que esses corpos, trabalhados por esses espíritos que vieram dar uma formatação mais humanizada a esses corpos, já estavam preparados para receber espíritos mais evoluídos. Sabemos, através da pena de Francisco Cândido Xavier, que houveram espíritos degradados de outros planetas que vieram para o nosso planeta, que são os exilados de Capela. Esses espíritos, que formavam 4 classes sociais de Capela, que eram os rebelados de Capela, eles foram degradados foram exilados desse planeta, que fica na constelação de Cocheiro, alguns anos-luz da Terra, em que, quando chegaram no nosso planeta, eles se revestiram desses corpos que estavam sendo preparados por esses espíritos, e aí então se começou a ter uma diferenciação na raça humana. Esses espíritos, trazendo os seus conhecimentos científicos, tecnológicos, trouxeram um avanço espantoso para a humanidade. Até hoje os homens admiram as pirâmides do Egito, né? Até hoje os homens admiram a beleza da arquitetura romana, egípcias. Ou seja, tempo em que a humanidade não tinha
sequer máquinas, né? A única máquina era a tração animal. Eles fizeram coisas fabulosas, sem falar no avanço da ciência, da matemática, da arte, da filosofia, ou seja, de todo o conhecimento humano, até mesmo da medicina, né? Trouxeram então os seus conhecimentos adquiridos num planeta muito mais evoluído do que o planeta Terra atualmente, e aqui eles começaram então obviamente, a dominar os espíritos que aqui estavam, os homens que aqui estavam, pela sua ascendência moral, mas que eles eram ainda espíritos que traziam ainda algumas deficiências morais. Então, esses homens criaram, então, uma diferenciação entre a humanidade existente no nosso planeta e da humanidade agora nascente. Criou-se parâmetros que até então não se conhecia. E aí, então, a humanidade começou a avançar de forma galopante. E assim, continuamos até os dias de hoje, intelectualmente falando, né? Moralmente, ficamos a reboque, né? Estamos atrasados, ou talvez não atrasados, né? Faz parte do processo de evolução do próprio ser. Estamos atrasados alguns milhares de anos na questão moral. Mas todo esse desenvolvimento moral, todo esse desenvolvimento intelectual trouxe para nós grandes aprendizados, trouxe para nós possibilidades de progresso imensa. E chegamos num período, chegamos numa fase da humanidade em que o progresso bate à porta de todos nós, né? Então, hoje, claro que existe disparidades, existe diferenças gritantes, né? Ainda, isso, né? Ainda é uma herança da nossa questão moral ainda não desenvolvida, que o orgulho e o egoísmo ainda fala mais alto dentro de nós. Mas se não fosse isso, certamente, nós seríamos uma sociedade em que todos, sem exceção, estariam com certeza desfrutando da tecnologia e da ciência de uma forma plena e equitativa. Só que não foi assim, né? Não foi assim, mas o homem caminha para, digamos assim, corrigir esse erro. De forma ainda bastante incipiente, de forma bastante lenta, mas estamos caminhando para isso, né? Estamos hoje tentando corrigir os erros que viemos cometendo há vários e vários séculos, ou há vários milênios, né? E aí, como nós temos uma deficiência muito grande de discernir entre o certo e o errado, nós necessitamos da religião para que ela nos indique o caminho certo. E o Cristo não nos deixou órfãos em relação a isso. Em todas as épocas da humanidade, ele nos enviou seus missionários, que trouxe a luz do conhecimento da lei de Deus nas mais variadas línguas, nas mais variadas sociedades. Mas mesmo assim, nós continuamos a não enxergar a verdade. Optamos pelo caminho mais fácil. Como diz Jesus, a porta estreita ou a porta larga? A porta larga é a porta da facilidade, né? É a porta onde nós vamos buscar a realização, a satisfação, primeiramente, dos nossos desejos, dos nossos prazeres. Então, nós viemos há muito tempo optando por passar pela porta larga.
mas não ficamos órfãos em relação às leis de Deus. E viemos durante muitos e muitos milênios tentando descobrir o caminho certo, o caminho da felicidade, o caminho do reino de Deus. Né? E ainda não descobrimos. Porque, segundo Cristo, o reino de Deus, ele não está aqui nem acolá. Ele está dentro de nós. Ora, se o reino de Deus está dentro de nós, então nós não precisamos procurá-lo em lugar nenhum. É só olharmos para dentro de nós. Mas para olharmos para dentro de nós, nós vamos ver uma série de dificuldades e de defeitos que ainda carregamos em nossos corações. E nós não gostamos de revelar as nossas falhas morais. E aí, relutamos muitas das vezes em olhar para dentro de nós para buscar o reino de Deus. É tão simples, né? Mas não é simples para o espírito orgulhoso ainda. Né? Para o espírito orgulhoso, ele não quer se revelar para o outro. Ele não quer mostrar quem ele é realmente. Então ele prefere usar a máscara, ou seja, as facetas que obscurecem a sua inferioridade. Que, na verdade, só obscurece para ele mesmo. Né? Que o outro vê. Né? Isso é uma coisa tão visível em nós, que só nós não vemos. Mas aqueles que caminham conosco, aqueles que convivem conosco, aqueles que dividem conosco o nosso dia a dia, esses nos conhecem. Às vezes é um amigo querido, que muitas das vezes não quer nos ofender, ou não quer nos magoar, ou não quer nos ferir, e diz que nós somos bons. Né? Mas, na verdade, nós não somos bons. Nem o Cristo aceitou esse título de bom. Né? Quando o discípulo lá o chamou de bom, né? O que ele disse? Bom é o Pai que está no céu. Né? Então, nós viemos durante muitos séculos relutando por essa transformação moral. E aí, incansavelmente, os Espíritos do Senhor, reiterando o convite para que nós nos reerguemos moralmente, faz chegar às nossas mãos a doutrina espírita, uma doutrina esclarecedora. E aí, o que nós estamos fazendo da doutrina espírita? Né? Às vezes nós dissemos assim, nós espíritas somos mais esclarecidos. Tá, e daí? Nós espíritas, houve aí o censo, né, o último censo, que disse que constatou, na verdade, né, que na doutrina espírita se encontra os homens mais intelectualizados. O nível de escolaridade é o nível mais alto. E aí os espíritas colocam isso de uma forma extremamente orgulhosa. Nós somos mais inteligentes que os outros irmãos de outras religiões. E daí? O que isso vem acrescentar para o nosso melhoramento moral? Precisamos parar para refletir sobre isso. Né? A doutrina espírita, assim como qualquer outra doutrina religiosa, ela não salva ninguém. Ninguém aqui irá para o reino de Deus, ou nosso lar, como nós fazemos, nós só trocamos de nome, né? Todos nós queremos ir para o nosso lar, e bobos que somos, né? Nem sabemos que o nosso lar fica numa região umbralina. Né? Vamos para o umbral, feliz da vida. Olha que coisa maravilhosa. Né? Então, nós só trocamos um pelo outro. Então, nós só vamos para o nosso lar, né, se nós tivermos realmente
aquisições morais, ou talvez até para uma colônia espiritual melhorzinha, né? Mas como a nossa referência é o nosso lar, a gente sonha em ir para o nosso lar, né? Então, a doutrina espírita não vai salvar ninguém, efetivamente, né? Ela pode nos ajudar a nos tornarmos melhores, mas ela efetivamente não vai salvar ninguém. O título de espírita não garante ninguém ao reino dos céus, né? Mas existe, né, um hospital no plano espiritual que foi fundado por Dr. Eurípides Barçanufo, que é o Hospital Esperança. É um manicômio espiritual. E que nesse manicômio espiritual existem várias alas, né? E que nessas alas, separadas, obviamente, existem líderes de religiões fanatizados, dementados. E pasmem, existe uma ala só para os espíritas. Olha só como é que é difícil para a gente, né? É o ranço ainda do gosto do poder, né? Queremos a todo custo estar por cima do outro, ser melhor que o outro. É o orgulho ainda, falando dentro dos nossos corações, né? Isso custa a sair de nós, né? A gente até se mascara, né? Existe aí, né, um livro de Hermance Dufour que fala sobre as facetas do orgulho. Existem vários disfarces para o orgulho, né? Os mais variados possíveis. E a gente diz, não, eu não sou orgulhoso. É claro que somos imperfeitos ainda, né? Podemos não ser tão orgulhosos quanto há 100 anos atrás, quando diz lá, né, Santo Agostinho, né, que hoje nós somos melhores do que há 100 anos atrás. Que com certeza daqui a 100 anos estaremos melhores que hoje. Mas ainda não somos, né, perfeitos. Ainda não somos bons, efetivamente, né? Ainda temos inferioridade dentro de nós, né? Então, isso são coisas que nós devemos refletir com bastante seriedade. Porque o nosso tempo, ele está se esgotando, né? Já se passaram aí, né, quantos milhares, milhões de anos desse processo de evolução da humanidade, né? Estamos aí, né, adentrando a fase de regeneração do nosso planeta, numa fase, digamos assim, mais efetiva da regeneração, que segundo os espíritos disseram para Kardec já na codificação, o processo de regeneração se iniciou 100 anos antes da publicação do Livro dos Espíritos. Olha como o processo é lento, porque nós somos lentos. Olha como nós somos lentos, muito lentos, né? Mas estamos caminhando, né? Já estamos na casa espírita, ouvindo, né, as orientações do plano espiritual, já estamos até trabalhando no bem. Olha que coisa boa, né? Já estamos trabalhando no bem, estamos fazendo a caridade, que segundo a doutrina espírita, segundo Kardec lá os espíritos, fora da caridade não há salvação. Então, nós somos obrigados a fazer caridade, né? Palavra forte, né? Nós espíritas somos obrigados a fazer a caridade. Porque se não fizermos a caridade, nós não estaremos salvos. Não basta só ser espírita para estar salvo. Tem que fazer a caridade. E a caridade é só o primeiro passo para a salvação. É o primeiro passo. Porque através da caridade vem muito outras coisas que vai
trabalhando os nossos sentimentos, vai trabalhando as nossas intemperanças, né? Vai trabalhando a nossa tolerância, vai trabalhando uma série de coisas. Nós vamos descobrindo que existem pessoas que sofrem muito mais do que nós, anos-luz, né? E as nossas dores diante dessas pessoas são insignificantes. E a gente olha assim e diz assim, nossa, e eu reclamando da vida, né? Por que eu estou reclamando da vida? Eu deveria estar agradecendo a Deus todo dia pela vida que eu tenho, né? Mas esse é o nosso processo de crescimento e aprendizado, né? Que pode ser abreviado. Só depende de nós. Só depende de nós usarmos, segundo Leon Denis, a nossa alavanca psíquica, que é a nossa vontade, né? Para estarmos trabalhando as questões que nós precisamos trabalhar como espírito imortal já nessa encarnação. Não precisamos esperar outra encarnação, né? Dizem que os espíritas são acomodados. Isso é mentira, né? Não. Mas dizem que é. Porque joga tudo para a próxima encarnação. Mas isso não é verdade, né? Isso não é verdade. Porque a gente não sabe como é que vai ser a outra encarnação, né? Em que condições eu vou retornar na outra? Se eu estiver jogando tudo para outra, como é que vai ser? Se a situação não for boa. Se eu não vier numa condição de classe média, né? Ou pobre mais, né? Aquele pobre remediado. Como é que vai ser? Se eu vier lá na condição de pobre, que pelo egoísmo humano é jogado à miserabilidade. Porque a miséria não faz parte, né, da lei de Deus. A miséria é uma contribuição humana. Nós contribuímos para que a miséria ainda exista. Somos nós. Não é da lei de Deus. Deus não criou a miséria é a criação do homem, né? Então nós podemos estar contribuindo para que essa miséria se amenize, ou pelo menos que se acabe, né? Pobreza pode existir, sim, mas miséria não, né? E todos nós sabemos a diferença de pobreza e miséria, né? Então, diversidade das raças. Num determinado período, nós recebemos esses espíritos vindos de Capela, que se denominaram a raça adâmica, né? E que eles encontraram no nosso planeta duas raças já formadas, a raça amarela e a raça negra, né? A raça amarela na Ásia e a raça negra na África. E aí esse grupo de espíritos que vieram e constituíram novas raças formou três outras raças principais. E no cruzamento, ou seja, na miscigenação dessas raças, surgiram outras tantas raças. Então, olha aí, né, como é que as coisas vão evoluindo. E que, claro, que segundo o clima, a vida e os hábitos formaram essas sociedades uma distinta da outra, com hábitos, costumes, crenças, cor de pele, né? Cabelo liso, cabelo crespo, cabelo ondulado, cabelo louro, cabelo, né? Ou seja, isso são as situações exteriores que impregnou durante milhares de anos, nesses corpos físicos, uma condição apropriada a esses ambientes, né? Então, claro que nós não temos ainda estudos mais aprofundados em relação a essas questões, que falta material de pesquisa para a ciência comprovar essas coisas, né? Mas não estamos longe de caminhar para
uma constatação dessas realidades, né? Bom, o homem surgiu em vários pontos do planeta. E o Espírito responde, sim, e em diversas épocas. E aí está uma das causas da diversidade das raças. Depois, os homens, dispersando-se sob diferentes climas, aliando-se a outras raças, formaram novos tipos. Isso foi o que os Espíritos trouxeram para Kardec em 1857, né? Emmanuel traz, através da pena de Francisco Cândido Xavier, né, um pouco mais recente, no livro Missionários da Luz, que essa miscigenação, essas diferenças de raças, se deu também em virtude da vinda de espíritos mais evoluídos que foram expulsos de outros planetas e que vieram residir na nossa casa, na nossa morada. E, claro, trouxeram a sua contribuição, sim, né? Trouxeram a sua contribuição. Porque se não fossem os exilados de Capela, nós talvez ainda estaríamos morando em cavernas, né? Ou em coisas um pouquinho melhor, né? Porque a nossa evolução é muito lenta, né? E a bondade de Deus é tão grande que faculta essa interação, essa troca de experiência entre os mundos, né? Então, aquilo que foi um castigo para os exilados de Capela, aqueles espíritos rebelados, para nós foi uma bênção. Ainda que fomos escravizados, obviamente, né? Ainda que fomos usados por eles, mas nos deixaram um legado, né, de suma importância, que alavancou o nosso conhecimento intelectual, né? Então, somos gratos por esses espíritos. Que, segundo a espiritualidade, muitos deles, a maioria, retornaram ao país, ao planeta de origem. Alguns outros, a pequena minoria, ainda insatisfeitos, continuaram no nosso planeta até os dias de hoje, né? E estão se chegando notícias do mundo espiritual acerca desses espíritos, né? Aos poucos, essas questões vão sendo reveladas. Porque para a gente tem que ser assim, né? Em doses, né, mínimas. Não vou nem falar homeopata, senão os homeopatas vão ficar bronqueados comigo. Mas doses mínimas. Por quê? Porque senão nós não suportaríamos, né? Então, aos poucos, à medida que nós vamos ganhando discernimento, vamos ganhando conhecimento mesmo através da própria ciência, né? E vamos compreendendo melhor a própria doutrina espírita, outras verdades vão surgindo, outras realidades vão surgindo, que fazem parte do nosso planeta, né? Então, nós hoje sabemos que esses espíritos continuam aí conosco, né? E alguns ainda aprontando das suas, né? Porque eles ainda não se redimiram, né? Aí a gente pode imaginar quem seriam esses espíritos. Muito inteligente, né? Detentores de uma inteligência muito grande, mas que ainda deixa o orgulho e o egoísmo falar mais alto em seus corações, né? Com certeza não é de nenhum de nós. Podem ficar tranquilos em relação a isso, tá? Porque senão não estaríamos aqui, com certeza. Na questão 54, ele diz assim, ó: se a espécie humana não procede de um único indivíduo, os homens devem deixar de se considerar-se irmãos por isso? E a resposta: todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo objetivo. Então, independente da nossa origem, independente, né, da nossa classe social, independente de qualquer coisa, todos somos espíritos, filhos de Deus. Todos temos uma mesma origem, um mesmo Pai. Somos todos irmãos, né?
ainda que alguns, por orgulho, relutam em aceitar essa realidade, né? Ter uma pessoa dita inferior, né? Que muitas das vezes é muito mais superior do que ele, né? Como seu irmão. É inconcebível isso, né? O orgulho não deixa, não aceita esse tipo de coisa, né? E a gente percebe que muitas das vezes espíritos de grande relevância na sociedade brasileira ou na sociedade mundial, né? Ao desencarnar, muitas das vezes quem os vai receber são os seus criados. Mas não é porque são criados, não. É porque eles estão em condições superior a esses irmãos. E vêm com humildade receber esses companheiros. Né? Vêm com humildade. Né? E quando eles veem esses companheiros chegarem próximo deles, irradiando aquela luz intensa, não entende nada. O que está acontecendo? Porque eu aqui, a gente vê isso, né? Lá naquela parábola que Jesus conta do homem rico, o mal rico e o mendigo, né? Em que Lázaro está no seio de Abraão e o homem rico, né? Lá onde há dores e ranger de dentes. Né? Isso é uma realidade. Isso não é história, né, da carochinha, não. Isso é uma realidade. E dias a dias, né, essa realidade se faz presente para muitas pessoas. Ao retornar à pátria espiritual, vê muitas das vezes aqueles que foram os seus serviçais em posições muito superior à sua. Muito superior. Né? Pluralidade dos mundos. Todos os globos giram no espaço, todos os globos que giram no espaço são habitados? Sim. E o homem da Terra está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Há, no entanto, homens que se acreditam muito forte, que imaginam que este pequeno globo é o único a possuir o privilégio de conter seres racionais, orgulho e vaidade. Acreditam que Deus criou o universo unicamente para eles. Hoje nós temos aí, né, a ciência mandando satélite, um robozinho lá para o planeta Marte. Já está lá, né, fazendo as pesquisas. Né? E nós sabemos, pela espiritualidade superior, que o planeta Marte, inclusive Kardec, os espíritos já colocaram isso para Kardec, que o planeta Marte é um planeta inferior à Terra. Logicamente, os espíritos que lá reencarnam são inferiores a nós. E o homem quer chegar lá e encontrar uma humanidade como nós aqui, né? Como é que deve ser essa vida lá? Segundo eles, né, a constituição física é diferente. Nós sabemos que a forma humana é a forma universal dos seres, né, dos espíritos. A forma humana é a forma universal. Mas a constituição física varia ao infinito. No nosso mundo é das mais materiais, esse corpo denso e pesado, que nós chamamos de máquina perfeita, que está longe da perfeição, mas nós entendemos como perfeita. Para nós é, né? Como é que deve ser os corpos desses espíritos encarnados lá? Será que eles vivem em sociedade, em casa, como nós? Ou será que vivem como nós, segundo a tradição religiosa, há 6.000 anos atrás? No Jardim do Paraíso lá, né? Não tinha casa nem nada, dormia nas cavernas. Como é que deve ser? Né? Nós não sabemos. Né? Então,
Se por acaso amanhã depois eu enviar um robozinho para Júpiter, como é que ele vai chegar lá e conseguir constatar a vida humana naquele planeta, ou a vida espiritual naquele planeta? Né? Será que os espíritos lá, que segundo os espíritos revelaram a Kardec, Júpiter é um mundo mais evoluído do que o nosso? Será que os espíritos lá habitam corpos como o nosso, denso? Claro que não. Né? Será que as nossas máquinas conseguiriam registrar os corpos desses espíritos? Não consegue nem registrar o perispírito denso nosso aqui? Hã? Como é que vai conseguir registrar o perispírito de seres mais evoluídos do que nosso, ainda aqui encarnados? Nós não conhecemos toda a forma de vida. Só conhecemos a forma de vida do nosso planeta. Então estamos muito longe de conhecer toda a verdade. Estamos a caminho. Né? Como diz Emmanuel, a caminho da luz. E é a caminho da luz que nós temos que focar a nossa atenção. E a luz para nós é o conhecimento, e a luz para nós é a nossa reforma moral. A doutrina espírita veio para nos dar um empurrãozinho. Veio para nos alertar em relação a essa nossa tendência natural, que é voltar para Deus, ou voltar para a luz. E só depende de nós. Que o Senhor Jesus possa envolver os nossos corações, trazer para nós equilíbrio, paz, consciência da necessidade da nossa renovação permanente e contínua. Graças a Deus. Meus irmãos, Jesus abençoe, proteja todos nesses momentos de estudos da tarde de hoje. Ouvir falar da doutrina espírita e até mesmo colocando a visão da doutrina espírita no sentido de relembrarmos as palavras do Cristo ao dizer: os céus e as terras passarão, mas minha palavra não passará. O Cristo demonstrou que era necessário o tempo para que os homens pudessem compreender o significado de suas palavras, até o momento em que a humanidade, compreendendo com mais segurança a vida espiritual, não se prendesse mais aos conceitos das raças, das culturas, aos conceitos dos povos, mas sim aos conceitos divinos, aos conceitos das leis de Deus, lembrando do amor ao próximo, lembrando da consciência de todos nós como espíritos em busca do progresso. Sendo assim, meus irmãos, temos visto todos nós, com a doutrina espírita, o aprendizado de todo esse progresso. E nós mesmos, todos, tivemos lá na história, vivenciando os passos da história, dando cada um de nós a colaboração, passando pelas dores, os sofrimentos, mas também aprendendo, renovando conceitos, vivenciando aqui, acolá, em uma terra, em uma nação ou outra, aprendendo o que é necessário para o progresso espiritual. O Brasil tem sido assim. Esta terra tão recente para os milênios do Cristo e tantos outros
que aqui foram apresentados têm sido o celeiro espiritual, onde o Mestre Jesus disse que reimplantaria o seu Evangelho, lembrando o Espírito de verdade ao dizer no Evangelho que os espíritas se lembrassem que eles seriam os antigos homens de Israel, transviados daquela terra ao recobrarem a sua consciência de espíritos, buscando a visão do amor de Jesus com mais segurança. O Brasil tem sido esse celeiro para todos aqueles que estão saindo como transviados do povo de Israel nas lutas do Cristo, com amor, com dedicação. Temos encontrado nestas terras mais paz, mais esperança, mais união, mais fraternidade. Olhem, meus irmãos, o mundo verá esta nação reflorir o Evangelho do Cristo com a espiritualidade, não mais os ensinos das culturas antigas dos povos, mas os ensinos espirituais estarão trazendo a todos a segurança da vida, reencarnação, comunicabilidade dos espíritos, pluralidade das vidas, mundos habitados, progresso incessante da alma. Esses são os conceitos que precisamos gravar em nós. Sendo assim, cada um fará de sua parte, sabendo que estamos no agrupamento necessário para darmos nossa parcela na convivência uns com os outros em prol do nosso progresso e do amor ao semelhante. Muitos conhecerão essa nação, muitos conhecerão a doutrina espírita, e ela não será uma tábua morta, um livro velho, porque essas informações fazem parte da eternidade das leis de Deus. Sendo assim, filhos, olhem uns aos outros, não se aflijam, não se aborreçam, não criem dificuldades para vocês mesmos, mas aproveitem todo o período da reencarnação, para que dentro de cada um de nós saiamos dessa existência mais em paz, fazendo parte de um mundo espiritual mais equilibrado, mais seguro, mais consciente da vida de espírito. Que Jesus abençoe a todos nós, que a doutrina espírita seja essa bússola segura do nosso roteiro para Deus, trazendo a todos a certeza de que todos estamos sendo abraçados por Jesus. O altivo trazendo a todos vocês as vibrações também dos seus familiares. Muita paz a todos, meus irmãos. Graças a Deus.